Bem do dia. Hoje eu quero fazer alguns comentários sobre uma formação, um vídeo de formação que o Instituto Hesed fez dia 24 de março agora. Na quaresma da igreja, eles estão fazendo uma formação sobre a igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu queria reagir à formação feita pela irmã Maria Raquel. Vem comigo e fica até o final. Você vai gostar muito. É enriquecedor e esclarecedor. Vem comigo. Essa formação da irmã Maria Raquel é sobre a intolerância. As pessoas falam que a Igreja Católica Apostólica Romana é intolerante. Porque vocês católicos não aceitam as outras religiões, não se unem às outras religiões, não aceitam. Vocês são intolerantes. Vocês são fechados. Vamos ver o que a irmã Maria Raquel vai falar nessa formação especial. Mas olha essa observação que ela vai fazer agora. São alarmantes os dados do novo relatório apresentado pela organização humanitária que opera há 70 anos em todos os lugares onde o cristianismo é oprimido. Mais de 380 milhões de cristãos, 380 milhões, eu estou aqui no site de notícias do Vaticano. 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição, enquanto no ano passado houve mais de 4.000 mortos. Que absurdo! Que absurdo! Já vamos começar aqui. Dizem que nós somos intolerantes, que nós somos radicais. Mas essa perseguição é em cima de nós? É em cima dos cristãos? Em cima dos católicos? Quantas pessoas? 380 milhões de perseguidos. Só o ano passado, o ano de 2024. 4.000 mortos. E praticamente ninguém fala nada sobre isso. Por quê? A Igreja Católica é intolerante. Misericórdia. Olha só. Vamos continuar. Ela vai continuar falando aqui. Primeira coisa, se todas as religiões são igualmente boas, então, como compreender que cada religião se esforce por chamar a si os homens? Se todas são boas, então tanto faz. Como justificar esse esforço por conseguir adeptos? De que servem todos esses esforços para fazer conversões se todas as religiões são igualmente boas? Por que é que centenas de seitas, ele vai citar nomes, eu não vou citá-los aqui, mas se elas são igualmente boas, então por que é que centenas de seitas mostram tanta atividade em conseguir adeptos? Por que Nosso Senhor olhou para os seus discípulos e disse, para os seus apóstolos e diz, ide anunciai, ide evangelizai? Por que Ele deixou uma igreja missionária? Se afinal de contas, qualquer religião serve. Eu estou aqui lançando questionamentos. A experiência cotidiana contradiz, gente, essa afirmação de que todas as religiões são igualmente boas. E também a contradiz a sã razão. Admitamos que se os representantes das diversas religiões estivessem em uma mesma sala, ao lado um dos outros, que confusão haveria? Brahma, Maomé, Júpiter, Lutero, Calvino, os ídolos, Buda, os deuses do Olimpo, são todos igualmente dignos do nosso culto? Bom, um ensina uma coisa totalmente oposta à doutrina do outro. Um adora aquilo que o outro rejeita. O Monsenhor Totti está dizendo, fazer tal afirmação contradiz a sã razão. Um defende o que o outro condena. Não tem como explicar que então elas são igualmente boas. Se as doutrinas, elas são conflitantes. Todas as religiões são boas, esta máxima já penetrou no povo. Mas pense um pouco, isso tem tornado os homens mais religiosos? Não.
tem nos tornado irreligiosos. É essa a consequência. É a consequência lógica, porque se todas são boas, então cada uma em particular não é boa. Todas as religiões são boas, isso parte de pessoas que não têm religião. Essa afirmação vem de pessoas que não têm religião, não têm a fé. Então, a consequência disso é você ter uma sociedade, um povo cada vez menos religioso. Isso não torna as pessoas mais religiosas, pelo contrário, faz com que as pessoas acabem caindo na indiferença. E daqui a pouco, no ateísmo. Conseguiu entender? As religiões todas são boas, mas para com isso. Se for assim, Jesus é um mentiroso. Se for dessa maneira, Jesus mentiu. Que ele falou que só chega ao Pai se for através dele. Ele foi claro na palavra dele. Só vai ao Pai, só vem a mim aquele que o Pai atrair. E só vai ao Pai através de mim. É só através de Jesus que se alcança a Deus Todo-Poderoso. Todas as religiões têm o mesmo Deus, adoram o mesmo Deus. Todas são boas, mas se todas são boas, mas não gostam de Jesus, não acolhem Jesus, até odeiam Jesus, consideram ele como um nada, ou como um profeta comum, um ser de luz, um espírito evoluído. Mas como? Se for assim, Jesus é um louco, é um mentiroso, e nós sabemos que não é. Jesus é o nosso Senhor, Salvador, Redentor, Deus Todo-Poderoso, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Não tem como todas as religiões serem boas. Não tem como todas as religiões levarem a Deus dessa maneira. Não tem como. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É interessante. Em todos os lugares é permitido qualquer tipo de culto. Hoje em dia, agora, todos os lugares, principalmente aqui no Brasil, é permitido o culto, menos o cristianismo. Não se pode mais rezar nas faculdades nem nas escolas, não se pode rezar o Pai Nosso, não se pode colocar uma cruz, não se pode... Não, porque o católico, não, ele é intolerante, esse aqui não pode. Esse aqui não podemos fazer isso, temos que ter liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é para os outros e não para nós. Olha só o que ela vai falar. Nós olhamos para uma sociedade que vai excluindo Deus. Vai excluindo Deus de todos os setores da sociedade. Desde a tentativa de tirar qualquer símbolo sagrado das repartições públicas, indo para o ensino. Não se pode mais falar de Deus, seja em respeito, em nome da tolerância. Na verdade, não se pode mais falar de Deus. Ou se apresenta uma caricatura e Deus vai sendo cada vez mais excluído, mais rechaçado. E qual a consequência? Está aí. Olhe, nós estamos sendo empurrados ladeira abaixo porque estamos tirando Deus do centro. É isso. Estamos tirando Deus do centro. Nós não. A sociedade tem tirado Deus do centro. Os governos têm tirado Deus do centro. Tem colocado o homem. É como esses dias eu estava ouvindo do professor Felipe Aquino. O mundo, a sociedade, deixou de ser ou de ter a teologia para se focar na antropologia. Quer dizer, o homem é o centro. Não teocentrismo, mas antropocentrismo. Que absurdo. O homem é o centro de tudo. Você faz alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu tenho o poder de criar alguma coisa, você também. Eu tenho o poder de ser alguma coisa a mais do que eu sou, o pobre e miserável. E o homem quer ser mais do que deve. Misericórdia, Senhor. Onde a gente vai chegar? Porque estamos tirando Deus do centro. Eu olhava algumas notícias, e vamos sair do Brasil, porque a situação aqui está complicada, vamos falar da Europa, pronto. Vamos lá para outro continente.
por exemplo, uma cidadã, né, ativista, não vou dizer mais do que isso, entra numa igreja onde os fiéis estão reunidos, nua, com um manto azul, para na frente da imagem de Nosso Senhor, urina no chão, simula que seria né, interrompeu a gestação, a gravidez, porque nem a palavra a gente pode mais usar aqui, simulando como se fosse a interrupção da gravidez de Jesus. Ou seja, o padre, então, chama a autoridade para poder sanar aquela situação ali terrível. Mas, resumindo o resumo do resumo, o final da história, o Estado foi obrigado a pagar uma indenização à cidadã, à moça. Por quê? De acordo com a decisão, o que ela estava fazendo não era mais do que fazendo uso da liberdade de expressão que ela tem, o direito que ela tem. Por outro lado, também naquele continente, um padre é preso. Por quê? Porque está rezando na frente de uma clínica que realiza essas interrupções da gravidez. E ele está rezando com um cartaz que diz assim, liberdade de expressão. Quando perguntam pelo que ele está rezando, ele diz, eu estou rezando por liberdade de expressão. E é preso. Uma outra senhora que está em silêncio, parada, diz, não, eu estou em silêncio, estou rezando na minha cabeça. É igualmente detida e levada presa para a delegacia. E se pode isso? Liberdade de expressão. As pessoas podem ter liberdade de expressão para fazer chacota com o cristianismo, para fazer chacota com o crucifixo, que infelizmente um grupo de minoria aí faz sempre. É liberdade de expressão fazer isso que ela falou, que é absurdo, entrar na igreja e fazer este ato. E isso é liberdade de expressão. Isso você pode fazer. Você pode fazer o que quiser, você pode falar do cristianismo, você pode avacalhar com o cristianismo. É uma liberdade de expressão. O cara pode pegar um crucifixo e não vou nem falar o que ele fez aqui, nas partes íntimas dele. O cara pode aparecer nu num evento com crianças, é liberdade de expressão. Mas quando o católico vai falar alguma coisa, ele é intolerante. Quando o católico vai falar que ele não aceita certas coisas por conta da doutrina, por conta da verdade que está no Evangelho, é intolerante. Que doideira. O nome disso é perseguição. Pura perseguição, como diria o Bento XVI, há um tempo atrás. O martírio branco. Esse é o martírio branco. Você não pode mais ter a liberdade de acreditar naquilo que você quer. Você tem que acreditar naquilo que as outras pessoas querem. Porque se você acreditar no que você quer, sendo cristão, você é intolerante. Você pode ser qualquer coisa, satanista, budista, hinduísta, umbandista, mas cristão não. Inacreditável. Onde nós vamos parar? Vamos continuar. A religião, ela penetra profundamente a vida do homem. É ela que cria a civilização e a cultura moral. Se o fundamento religioso de um povo é falso, é falsa também a sua formação. E nós sabemos que aquilo que é edificado sobre areia não se sustenta, cai. Em tal lugar, ele cita aqui, as pessoas se atiravam sob as rodas dos carros dos deuses. Em outro, matavam-se crianças. Em outro, faziam-se matanças humanas. Tudo isso é igualmente agradável a Deus? Esses cultos são igualmente agradáveis a Deus? A vida de um São Luís de Gonzaga, marcado por uma pureza, é um santo da pureza, de uma castidade. A vida de um São Luís de Gonzaga teria o mesmo valor para Deus que a de um sultão turco com seu harém de 150 mulheres, questiona Monsenhor Totti. A caridade heróica de um São Vicente de Paulo
Seria equivalente ao enternecimento sentimental com que se contentam certas religiões? Mas se todas as religiões são igualmente boas, então isso deve ser indiferente. Como estás vendo, basta refletirmos nas consequências dessa afirmação feita de maneira leviana, de que pouco importa a igreja em que adoramos a Deus. É uma afirmação irrefletida, leviana, inconsequente. Exatamente. Inconsequente. Leviana. Como pode? Como pode nós aceitarmos como que leva para Deus aquele que mata pela fé? Aquele que fere o outro porque ele é de outra religião. Engraçado, os católicos não fazem isso, mas os outros fazem isso conosco e nós somos intolerantes. Quer dizer que uma religião que mata galinha para fazer sacrifícios e fazer trabalhos é boa perto de nós, que temos lá o sacrifício vivo do corpo, sangue, alma e divindade, o sacrifício incruento de Cristo na Santa Missa. É a mesma coisa? Todas levam a Deus? Para com isso. Para com isso. E nós somos intolerantes. Vamos prosseguir. A nossa igreja sustenta realmente que só ela é a verdadeira igreja de Cristo. Portanto, a igreja é a única que nos pode salvar e fora dela não há salvação. Quantas dificuldades, quantas objeções somos obrigados a ouvir dos que não compreendem bem esse dogma de fé. E dizem eles, como se pode ser tão intolerante, como se pode ser arrogante. Na verdade, é preciso ter muita coragem para fazer esta afirmação. Está julgando um defeito, arrogância, intolerância? Na verdade, é preciso coragem para fazer tal afirmação e prová-la. Quando a nossa religião proclama que ela é a única igreja que pode proporcionar a salvação, pois é o que ela proclama realmente, ela diz com isso que é a única que está na posse dos poderes dados por Cristo à sua igreja e que só ela conserva a totalidade da revelação e a plenitude dos instrumentos da graça, a fé, os sacramentos. É isso que ela ensina. Porque foi isso que Jesus me confiou. Porque é Jesus que salva. Jesus é o Salvador. Não há outro nome pelo qual possamos tocar a salvação senão o nome de Jesus. Jesus é o Salvador. E ele escolheu salvar então por meio da sua igreja. Ele confiou à igreja da qual ele é cabeça. A igreja que é o seu corpo místico, que é a continuação da encarnação da sua vida divina em nosso meio, ele confia a ela esta obra da salvação. A igreja não se arrogou, a igreja não. Ela recebe o munus, ela recebe. Ela é instituída, fundada por Cristo, constituída e ela recebe esta missão. Nós estamos cumprindo aquilo que Jesus quer. Aquilo que Jesus assim falou. É preciso ir a Ele para a salvação. É preciso ser, através dele, a salvação. Só existe um nome no qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, nascido da Santíssima Virgem Maria. E vamos continuar. Como é que eu posso negociar uma fé? Mas a igreja não pode fazer isso, negociar aquilo que ela recebeu do Senhor. Ela não pode negociar a fé. Mas ela precisa, como João Batista, que é degolado, cuja cabeça vai parar numa bandeja. Por quê? Porque olha para Herodes e tem a coragem de dizer: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Tu és um adúltero. Então, o que o mundo está chamando de intolerância, na verdade, é coragem. Porque o que está em jogo é a salvação das almas. A igreja está em paz com os hereges. Ela está em guerra com a heresia. Agora o mundo está
em paz com o erro e faz guerra à igreja. A igreja combate o erro, a heresia. Ela combate o pecado e está em paz com os pecadores. Conseguiu entender? Agora, porque hoje no mundo é errado falar a verdade. Todo mundo aceita mentira. Todo mundo aceita aquilo que não é a verdade. Os jornais mentem a cada milésimo de segundo. Os governos, em geral, mentem a cada milésimo de segundo e todo mundo está se amarrando nisso. Mas quem toma a decisão de falar a verdade? Não. Esse é prepotente, é soberbo, é orgulhoso. A salvação vem de Cristo. A igreja, assim, está falando a verdade. A verdade. Somente a verdade. A igreja, como ela falou aqui, está em paz com todos. Não queremos guerra com ninguém. Respeito a todos. Se você quer ser budista, hinduísta, espírita, umbandista, se você quer ser protestante, fica à vontade. Escolha a sua religião. Escolha aquilo que você quiser. Mas nós não estamos em paz com aquilo que é heresia, com aquilo que é errado. Se você está indo para o caminho certo, glória a Deus. Mas se você está no erro, eu te acolho como meu irmão. Eu te acolho como a minha irmã. Mas não acolho o erro. Não acolho o caminho equivocado que você escolheu. Não posso aceitar. E eu posso falar contra o caminho, não contra você, mas contra o caminho que você aceitou. Vamos lá. Por que você foi na igreja? Por que você foi na missa? Há uma doutrina. Você não é obrigado a acolher essa doutrina, você não é obrigado, você pode viver do jeito que você quiser. Agora, não queira você rasgar as páginas da Bíblia. Funde a sua igreja, funde a sua religião e dê o nome que você quiser. Até para entrar numa torcida organizada de um clube de futebol tem regras. E ai de quem não se ajusta às regras. Para você entrar em qualquer lugar, tem regras. Numa escola tem regra. Numa torcida de futebol tem regra. Em qualquer lugar tem regras a serem seguidas. Na igreja querem impor as regras. O mundo quer impor as regras para a igreja. A sociedade quer impor as regras para os católicos, para os cristãos. Que absurdo! Que isso? Inverteram-se os valores? Que isso? Deixa eu ser católico. Seja o que você quiser, de repente. Se você não aceita do que eu estou falando, seja o que você quiser. Sabe, essas pessoas, sejam elas o que elas quiserem. Sejam felizes aonde vocês querem. Tomara que seja feliz. Seja. Vai lá. Tenta o que você quiser. Mas me deixa ser católico. Eu quero ser católico. Me deixa em paz. Há uma guerra conosco. As pessoas ficam, infelizmente, nossos irmãozinhos, outros irmãozinhos lá um pouco mais próximos de nós, ficam, porque vocês não podem aceitar Maria, porque vocês não podem fazer a Eucaristia, porque está errado, porque está contra a Bíblia, porque é só a Escritura, porque não sei o quê. Para! Você quer crer no que você quer crer? Vai lá, seja feliz, vai em paz, fica tranquilo, mas me deixa ser católico. Me deixa ser católico. Que Cristo fundou uma única igreja. Uma única igreja. Que só esta conserva a doutrina que Cristo pregou, os poderes que deu, os instrumentos de graça que instituiu para fortificar e guiar as almas. Que conserva a sucessão apostólica. Mas como ousa a igreja afirmar isso? Não haverá orgulho em afirmar que fora dela não há salvação? Meus queridos, não somos nós que o afirmamos. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que assim decidiu. Deus é o soberano Senhor das suas criaturas e Ele tem o direito de lhes prescrever o caminho a seguir. João, capítulo 3. No versículo
no versículo 5. Quando Nicodemos então pergunta a Jesus como pode um homem nascer sendo já velho, porque Jesus antes disse assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. É Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos vai dizer: mas Senhor, como pode um homem nascer sendo já velho? Ele entra uma segunda vez no seio da sua mãe para nascer? Nicodemos está confuso. Me explica isso, Jesus. E respondeu-lhe então o Senhor: em verdade te digo. E esse segundo nascimento se dá na igreja, que gera, que faz nascer, que alimenta. No mesmo Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Se me amais, observarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Há uma verdade. Não existe várias, mas existe uma verdade. Esse Espírito, então, revelará toda a verdade. Palavras do próprio Senhor que vai afirmar isso aqui. Marcos 16, versículo 16. Jesus, no versículo 15, diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Proclamai o evangelho. Não temos o direito de negociar tal qual recebemos, precisamos anunciá-lo. E Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Não fale só de misericórdia, não fale de justiça, né? Fale só de salvação, não fale de condenação. Mas a gente não pode sair riscando as páginas. Nós sabemos que isso aqui é uma obra do Espírito Santo e nós precisamos rezar para que as pessoas sejam libertas da sua cegueira, para que elas possam enxergar uma verdade. Um dia eu estive cega. E como é difícil. Um dia estive perdida por aí, mas como é bom ser encontrada. Então, isso aqui que é pregado não é para condenar, mas é antes para salvar. É preciso dizer que existe um juízo, que existe um céu, que existe um inferno, que existe caminho de salvação, que existe um caminho de condenação. É isso. Existe o céu e existe o inferno. Gente, pensa comigo. Quando nós, cristãos, católicos, queremos que o outro se converta, às vezes falamos do erro do caminho do outro, do erro talvez da religião ou da seita do outro. Não é por maldade, é por amor. Porque eu quero que aquela pessoa venha para o caminho certo e alcance o céu. Eu quero que ela seja amada por Jesus e ame Jesus. É por amor. Não é para me garantir nada, não. Não é para que eu ganhe e tenha benefícios para mim, não. É que ela tem o benefício da salvação. É que ela tem o benefício do céu. Logo que foi batizado, Mateus 3, versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. E eis que se ouviu uma voz do céu que dizia, a voz do Pai Todo-Poderoso que dizia, este é o meu Filho amado, no qual pus a minha complacência. Testemunho de Deus a Cristo. Nenhum outro profeta, nenhum outro Deus de outras religiões ou de outras seitas, seja o que for, teve isso. O próprio Deus falou sobre ele. O próprio Deus testemunhou a favor dele. Não teve. João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Depois nós vamos ver se a irmã Maria Raquel vai falar sobre isso, a respeito de é só aqueles que estão na igreja que podem ser salvos. A gente vai ver sobre isso, ela vai falar sobre isso mais. Mas presta atenção, só através de Jesus que há a salvação. João, capítulo 5, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, Jesus, o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não honra Jesus, não honra a Deus que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Céu, tá? E não incorre na sentença da condenação, mas passou da morte para a vida. Está claro aqui que Jesus fala que quem crê nele tem a vida eterna. Então quem não crê já está condenado, como ele fala, e não incorre na sentença de condenação. Então quem não crê incorre na sentença de condenação. Aí está justamente o orgulho, vão dizer eles, aí está a arrogância. Como se pode dizer semelhante coisa? Como se pode dizer que o protestante, o judeu, o muçulmano, o pagão estão condenados? Calma. Porque quem foi que disse isso? A afirmação fora da igreja não há salvação? Não implica necessariamente nisso aqui. Calma. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Espera. Quem foi que disse que o protestante, o judeu, o muçulmano, o pagão estão condenados? Quem disse isso? E ele mesmo responde, foram vocês que disseram. Foram vocês que disseram que quem não é membro da igreja está condenado. Foram vocês. É verdade que quem não pertence à igreja será condenado, mas pode-se pertencer à igreja de dois modos. Isso aqui é chave, compreender isso aqui. Monsenhor Totti está explicando à luz do magistério da doutrina. Pode-se pertencer à igreja de dois modos. Pertence-lhe quando se foi batizado catolicamente, desse modo admitido entre os membros da igreja. Mas contamos também entre os católicos essa multidão de homens de boa vontade, de qualquer religião em que tenham nascido, os quais, sem que haja nisso culpa de sua parte, não há culpa. A pessoa nasceu numa família de tal denominação, foi criada ali, aprendeu todos aqueles ensinamentos, não há culpa. Que culpa ela tem? E não conhecem a igreja, não conhecem a igreja católica. Estão persuadidos da verdade da sua religião e lhe observam os preceitos. Esses são membros da igreja em alma e em desejo e, em consequência, participam também da verdade e das graças de Cristo. Há, portanto, no mundo, mais de 1 bilhão de católicos nos registros de batismo da terra, mas o registro de batismo do céu, quer dizer, perante Deus, que de tudo sabe, eles são em muito maior número. E aqui eu digo, ou não, né? Porque não basta também ter sido batizado para ser verdadeiramente membro da igreja, membro do corpo de Cristo. É preciso viver esta fé. Aqueles que se dizem, aqueles que foram batizados na igreja católica não estão 100%, não estão certos à sua salvação, porque aquilo que é uma causa de salvação pode tornar-se causa de condenação se ele não vive esse batismo. Tendo conhecido a fé, tendo todas as condições, ele não vive esta fé, antes se torna para ele causa de condenação. É preciso viver a fé. Então, nem mesmo, porque eu estou dentro da igreja eu estou salvo. Não, é preciso viver bem a fé, viver o querer a santidade, o querer deixar de lado o pecado e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É preciso cumprir todas as normas, as regras da Santa Igreja. Viver bem a fé. Vamos lá. No Rio Grande do Sul, na tragédia, quando estivemos lá, nós testemunhamos isso. As pessoas lá disseram, testemunhavam isso e diziam, irmã, a igreja aqui
A Igreja Católica abriu as suas portas, os seus salões paroquiais, transformou tudo isso aqui em acolhimento, em distribuição de comida, para poder ajudar o povo, independente da sua crença. De espírita, budista, protestante, satanista, quem fosse, entre para ser acolhido, para levar comida. A igreja fez isso. Agora, enquanto outras denominações, para poder pegar alguma coisa de alimento, pessoas passando fome, só quem pertencia àquela igreja, àquela denominação. Se não congregasse naquele lugar, não recebia. Inacreditável. E nós somos intolerantes, nós às vezes somos soberbos, inconsequentes, orgulhosos. É isso? É isso? A Igreja Católica não é que é considerada, ela é a maior instituição de caridade do mundo, a única que faz caridade no mundo inteiro. Ela tem lugares que o cristianismo é subversão. Lá nós estamos. A Igreja Católica, a maior instituição de caridade do mundo, sem olhar a quem, sem intolerância. Nas questões dogmáticas, somos, pois, realmente intolerantes. Tal como são intolerantes não somente as verdades de fé, mas também todas as demais verdades. 2 vezes 2 não toleram outro resultado senão 4. O jardineiro não tolera uma resposta, o jardineiro não tolera a erva daninha em um canteiro de flores. O mestre não tolera uma resposta falsa, o médico não tolera a doença, nem o juiz o crime. Desde que eu esteja convencido de que uma coisa é verdadeira, eu sou intolerante para aquilo que se opõe à minha convicção. Eu sou intolerante para com o erro. Apenas não devo exigir que os de opinião contrária sejam obrigados a curvar a cabeça. Isso eu não posso exigir, diz o Monsenhor Totti. Nenhum de nós, nem o próprio Jesus, exigiu, forçou. Nós não podemos exigir que os de opinião contrária sejam obrigados a curvar a cabeça diante daquilo que nós estamos afirmando, dizendo não. Aqui entra o respeito, aqui entra a tolerância para com as pessoas. É por isso que, se proclamamos a intolerância nas questões dogmáticas, não a proclamamos igualmente na vida cívica. Sem dúvida, estamos em guerra com o erro. Desprezamos, então, as outras religiões? De modo algum. Não desprezamos. Portanto, lastimemos que os seus adeptos não estejam entre nós e, embora rezemos ardentemente para que se realize o ardente desejo do coração de nosso Senhor, qual? Que sejam todos, que seja um só rebanho, que haja um só pastor, mas nós sabemos respeitar as convicções dos outros. Assim, compreendemos que a Igreja reconheça ainda como seus filhos os homens que, tendo vivido antes de Cristo, amaram e serviram a Deus sinceramente, e ensine que também eles seriam salvos pelos merecimentos do futuro Redentor. Assim compreendemos isto. Que intolerância. A Igreja não é intolerante. A Igreja é extremamente sábia, como ensina desde sempre e para sempre. A Igreja é santa, católica, apostólica, romana. Santa. A Igreja não erra. É uma instituição espiritual, um corpo místico de Cristo. Não erra. As falhas dos seus membros, aí é outra coisa. Infelizmente, somos humanos, erramos, pecamos, temos interesses às vezes bons e interesses meio maus. É assim. Esse é o ser humano. Não adianta, é bispo, cardeal, padre, seja o que for. Pode ter sentimentos bons e sentimentos maus. Atitudes boas e atitudes más. Isso é uma coisa. Não tem jeito. Só quando tiver a segunda vinda de Jesus para resolver isso. Senão, não vai ter solução isso aí por enquanto, porque o ser humano tem a concupiscência agarrada nele. Mas a Santa Igreja sempre entra na rota novamente, sempre corrige novamente. Não somos intolerantes. Nós somos a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bem do dia.